Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Michele e hoje você está aqui para mais um dia de campanha em relação aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Antes de continuar, eu quero pedir para você que está chegando agora, que se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Então vamos lá para a nossa campanha de hoje. Hoje vamos falar sobre o Sudão, um país na África. Ele está ocupando a posição 5 no ranking lá na página do Missão Portas Abertas. O tipo de perseguição que acontece lá é a opressão islâmica, paranoia ditatorial, opressão do clã, corrupção e crime organizado. Ele está com a pontuação 90, a religião é o islamismo, a capital Khartoum, a população tem 49,4 milhões de pessoas e a população cristã é em torno de 2 milhões de pessoas. Vamos falar um pouquinho de forma geral em relação à história cristã no Sudão, um pouquinho da realidade dessa nação. No século VI, missionários cristãos chegaram à região. Entre 543 e 575, os três reinos no qual a região foi dividida se converteram ao cristianismo. A disseminação do islamismo veio após e avançou no século XVI, quando a hegemonia funge aumentou a segurança. No século XVI e XVII, diversas escolas de ensino islâmicos foram fundadas. Em julho de 1820, Muhammad Ali, vice-rei do Egito sob o Império Otomano, enviou seu exército para conquistar o Sudão. Em 1821, os fungis e o sultão local tinham se rendido. Forças britânicas invadiram e ocuparam o Egito em 1882 para acabar com uma revolução nacionalista hostil aos interesses estrangeiros. Elas permaneceram no país para impedir qualquer ameaça futura ao governo do Khedive ou a possível intervenção de outro poder europeu. Após a conquista do Sudão, os britânicos tiveram que governá-lo, mas a administração dessa vasta terra foi complicada por problemas legais e diplomáticos que acompanharam a conquista. Desde que o país se tornou independente da Grã-Bretanha em 1956, o Sudão sofreu diversos conflitos violentos, persistentes e recorrentes, principalmente impulsionados pelas lutas entre o governo central em Khartoum e grupos armados das periferias do país. As estruturas de poder tradicionais do Sudão foram por muito tempo dominadas por um regime islâmico liderado pelo presidente Omar al-Bashir, que chegou ao poder em um golpe em 1989. O Sudão se tornou vergonhoso na comunidade internacional por financiar grupos radicais islâmicos, cometer atrocidades e enfraquecer fundamentalmente a liberdade religiosa. Em relação à composição religiosa do Sudão, o World Christian Database estima que a população cristã seja de 4,4% e a maioria muçulmana de 91,9%. Ortodoxos, coptas, católicos, romanos e várias denominações protestantes estão presentes no Sudão. Esses grupos são encontrados principalmente em Khartoum, Porto Sudão, Kassala, Gedaref, El Obeid, El Fasher e algumas partes das montanhas Nuba. Quase todos os muçulmanos são sunitas, mas existem distinções significativas, particularmente entre os chamados sufis. Além disso, existem pequenas minorias muçulmanas, incluindo os xiitas e os irmãos republicanos, com base predominantemente em Khartoum, e uma porcentagem crescente, ainda que pequena, de salafistas. Dentro da maioria muçulmana, o principal grupo salafista tradicional, Ansar al-Sunna, defende meios pacíficos para alcançar seus objetivos. No entanto, os grupos radicais mais recentes tendem a ser militantes confrontativos e realizam ataques a sufistas, xiitas e cristãos. O Sudão foi designado por mais de uma década pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como um país de particular preocupação por suas violações graves e sistemáticas da liberdade religiosa.
A liberdade religiosa, embora garantida pela Constituição Provisória de 2005, não é mantida na prática. Além disso, o direito penal do Sudão, baseado na lei islâmica que permite o uso de amputações e flagelações por crimes e atos de indecência e imoralidade, foi aplicado indiscriminadamente contra os cristãos nativos. Em 2020, o governo de transição votou para abolir todas as leis que violam direitos humanos fundamentais, incluindo a lei de apostasia, que proíbe qualquer um de se converter do islamismo para uma religião diferente, acrescentando depois que mulheres não precisariam mais de permissão de um parente homem para viajar. O que eu acho interessante é que nos países islâmicos sempre há uma tendência a ter muitos extremistas. E muitas vezes a opressão, ela não está acontecendo apenas para os grupos de cristãos ou de outras religiões. Acontece para os próprios muçulmanos também, principalmente para as mulheres. Em setembro de 2020, foi anunciado que o governo de transição do Sudão concordou em separar a religião do Estado, acabando com 30 anos de governo islâmico da nação. Ainda assim, cristãos de origem muçulmana vivem sob grande pressão. Todas as comunidades cristãs no Sudão temem ter conversas sobre fé com os muçulmanos sudaneses. Olha que triste, né? Você não pode falar da sua fé, não pode falar de Deus, não pode conversar, não pode evangelizar. O nível de perseguição que convertidos e africanos étnicos enfrentam é enorme. Para que não sejam descobertos, os novos convertidos muitas vezes se abstêm de criar os filhos como cristãos, porque isso pode atrair a atenção do governo e dos líderes comunitários, uma vez que as crianças podem revelar a fé dos pais. O Sudão tem uma sociedade patriarcal, né? O islamismo tem essa tendência, né, do patriarcal, em que se espera que homens e mulheres assumam papéis tradicionais de gênero. A crença social de que mulheres pertencem à casa e devem assumir as responsabilidades domésticas tem impedido muitas meninas de frequentarem a escola. A falta de educação serve para alimentar a prática comum do casamento forçado ou precoce, já que as meninas se sentem mal preparadas para buscar uma rota alternativa. As mulheres desempenham um papel principal na criação dos filhos, representação da família em eventos sociais e ajuda com os deveres agrícolas. A população sudanesa consiste em cerca de 19 grupos étnicos diferentes e quase 600 subgrupos. Muitos dos habitantes das partes sudeste do país são de origem africana e árabes vivem predominantemente nas partes do nordeste do país. Devido à profunda natureza religiosa das pessoas sudanesas, a maioria da população é aderente à fé religiosa, principalmente ao cristianismo ou islamismo. Entretanto, religiões nativas ainda persistem. Há, atualmente, como vocês viram, uma guerra no Sudão. Então, hoje, há uma guerra no Sudão. Ela começou em 15 de abril de 2023 e tudo começou com o ataque das Forças de Resposta Rápida, lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, às bases das Forças Armadas. As Forças de Resposta Rápida rapidamente tomaram 5 províncias de Darfur e avançaram sobre a capital Khartoum. No final de 2023, cerca de 50% do Sudão, incluindo Khartoum, era controlado pelas Forças de Resposta Rápida. Já em 2024, os grupos militares passaram o ano defendendo suas conquistas, tendo perdido grande parte do ímpeto inicial. Enquanto isso, as Forças Armadas se tornaram mais organizadas e no final de setembro abriram caminho para a retomada da capital. Assim, no final de fevereiro de 2025, a maior parte de Khartoum estava sob o controle das Forças Armadas do Sudão, incluindo o aeroporto, o quartel-general do Exército, o Palácio Presidencial e a refinaria de petróleo Al-Jaili, ao norte da capital. Nesta guerra, os civis estão no meio do fogo cruzado, alvos tanto da Força de Resposta Rápida quanto das Forças Armadas. Em junho de 2024, estimava-se que pelo menos 150 mil civis haviam morrido e, segundo a ONU, 12,5 milhões de pessoas foram deslocadas.
Entre o início da guerra e janeiro de 2025, houve um aumento constante no número de refugiados e deslocados internos, uma indicação de que simplesmente não havia alívio para o povo do Sudão. E os cristãos se encontram em meio às multidões de deslocados, mas com a complicação ainda de serem parte de uma minoria indesejada. Então, resumindo, o Sudão estava no caminho da liberdade religiosa, mas um golpe e uma guerra devastadora frustraram essas esperanças. Após 1 ano e meio de guerra, o Sudão é agora o centro do maior deslocamento de pessoas e da maior crise de fome do mundo. O interessante é que parece que as pessoas não se importam muito com o que acontece na África, né? Há quase 9 milhões de pessoas forçadas a fugir de suas casas. Os cristãos sudaneses estão mais uma vez em perigo. Nenhum dos lados do conflito é favorável aos seguidores de Jesus. E o conflito deu aos grupos extremistas mais oportunidades de ataque. Mais de 100 igrejas foram danificadas até agora e cristãos foram sequestrados e perderam suas vidas. Os cristãos sudaneses de origem muçulmana enfrentam uma forte oposição da família e da comunidade. Eles tendem a manter a fé em segredo, até mesmo dos próprios filhos. A fome também tem sido um grande desafio. As comunidades locais discriminam os cristãos e não entregam os recursos de assistência para os seguidores de Jesus. E grande parte da igreja no Sudão, que poderia ajudar na distribuição de socorro emergencial, está fugindo do país. Olha que triste, né? A situação lá está séria demais. Os pedidos de oração em relação ao Sudão são: ore pela paz e pela segurança dos cristãos que estão no fogo cruzado nesta guerra civil. Louve a Deus pelos cristãos que continuam a servir os vulneráveis durante a guerra no Sudão. Ore para que Deus os preserve e mantenha um testemunho de coragem. Peça a Deus pelos cristãos deslocados pela violência no Sudão. Ore para que todas as suas necessidades sejam supridas e que eles encontrem abrigos seguros. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho mais da situação do Sudão, entrem no site do Missão Portas Abertas, o link está na descrição, tá? Eu não ganho dinheiro com isso. O que Deus me tocou para fazer é estar fazendo essa campanha mesmo de oração. Precisamos orar uns pelos outros e pelos cristãos perseguidos, ok? Então, clica no link da descrição, acesse o site, faça sua doação, faça suas orações, faça sua ajuda, tá? E vamos orar pelos cristãos lá no Sudão? Senhor, meu Deus amado, estamos aqui unidos em oração pelos nossos irmãos em Cristo Jesus que estão lá no Sudão. Peço que o Senhor dê paz e segurança a eles, que o Senhor dê livramento, Senhor, de tanta maldade, tanta crueldade que tem acontecido naquele lugar. Que o Senhor abençoe e fortaleça aqueles que estão ainda permanecendo fiéis ao Senhor, apesar de toda a dificuldade que eles estão enfrentando lá no Sudão. Que o Senhor fortaleça ainda mais aqueles que continuam servindo e ajudando aos cristãos que estão no meio dessa guerra no Sudão. Peço que o Senhor os ajude a continuar testemunhando do Senhor, do teu amor para aqueles que precisam. Peço que o Senhor ajude os cristãos deslocados, que o Senhor atenda às necessidades deles, que o Senhor possa prover alimento, água, medicamentos, socorro, que o Senhor possa ajudar para que eles encontrem abrigos seguros, locais seguros, pessoas boas que possam ajudar a eles. Abençoe, Senhor, para que essa guerra no Sudão venha cessar, venha acabar e que possa haver um governo que provê uma vida melhor para o seu povo, que permita haver uma liberdade religiosa não só na lei, mas também na prática. Que o teu reino cresça no Sudão, que o Senhor leve a tua paz, que o Senhor cesse com essa violência, com as mortes e com as perdas e com tanta dor, que o Senhor traga alívio, traga paz, traga solução de todo esse mal
no Sudão, Senhor. Abençoe cada pessoa, cada cristão que está naquele lugar e cada pessoa que está cuidando desses cristãos. Abençoe cada um deles, fique com eles em todos os instantes. Envia os teus anjos, ó Pai, para estarem acampados ao redor deles, dando livramento, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Obrigada por estarem comigo aqui em mais um dia de campanha pelos cristãos perseguidos. Que Deus abençoe a vida de vocês também. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.